Amém. Tem óleo para queimar aí, queridos? Aleluia. Tem lenha para queimar? Tem. Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu agir, pela tua presença. Obrigado pelo teu toque, obrigado pelo teu mover, Senhor. Pai, nós precisamos de ti tanto, Senhor, agindo sobre nós. E nessa hora que nós já te adoramos, que nós nos derramamos aqui em adoração, em expressão de louvor e adoração, nós pedimos, Pai, vem nos visitar agora com a tua palavra, vem. Essa geração que diz ter tanta lenha para queimar, é a geração que precisa tanto ouvir a tua voz, que precisamos, a começar em mim, tanto ser transformados por ti, Jesus, por tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, encontra lugar aqui nos nossos corações, que nenhuma mente aqui esteja infrutífera nessa hora, mas que todos nós possamos ter as nossas mentes cativas da mente de Cristo em obediência à palavra dele, para que verdadeiramente a nossa vida queime como uma oferta viva no altar, como um sacrifício vivo, que todos os dias nós nos entregamos como uma oferta viva, Senhor. Esse é o desejo dessa igreja. Nós queremos ser uma igreja viva, cheia do teu Espírito, mas nós queremos ser uma igreja bíblica. Nós queremos ser uma igreja pautada na tua palavra. Nós queremos ser uma igreja que caminha na verdade da tua palavra, porque tudo pode passar, a tua palavra não passará. Nos ensine a tua verdade, nos instrui nela. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesse segundo culto. E é muito bom ter vocês aqui. Eu cumprimento os nossos irmãos, visitantes, amigos, né? Temos alguns queridos que estão nos visitando aqui. Seja bem-vindo, pastores. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. São bem-vindos na casa do Pai. Glória a Deus pela tua vida. Se você chegou e nós não notamos a tua entrada, seja bem-vindo. Será um prazer te dar um abraço no fim desse culto. Queridos, eu quero dar continuidade na mensagem que nós começamos a semana passada. Nós dissemos que teríamos que fazê-la em 2 cultos, por não dar conta de abordar tudo em um único culto, um culto curto. Tem sido o nosso desafio de fazermos os cultos mais curtos por conta dos horários de culto, um seguido do outro. E eu quero continuar hoje e encerrar com você essa mensagem que tem como tópico, como tema, o crente e suas crises de fé. E a pergunta que eu faço para você, que talvez não esteve aqui a semana passada ou não pôde acompanhar este culto, essa mensagem lá no YouTube, a pergunta que eu te faço para introduzirmos este assunto é: quem nunca passou por uma crise de fé? E eu brinquei a semana passada que se houvesse alguém, né, iluminado desse tanto que nunca passou por uma crise de fé, que depois você vem aqui para me te dar um abraço, que eu quero receber essa unção sua. Porque eu desconheço pessoas que por menos tempo tenha de caminhada, não tenham enfrentado algum tipo de crise de fé. A não ser que você tenha conhecido a Cristo esses dias, aí está no primeiro amor ainda, não tem crise nenhuma. Mas todos nós que temos uma caminhada minimamente de um tempo aí, a gente já enfrentou as nossas crises. São aqueles momentos que parece que a gente ora e parece que Deus não escuta. Aqueles momentos que a gente derrama as lágrimas na cama, molha o travesseiro, molha a colcha, tudo, mas a gente não obtém a resposta como gostaríamos, no momento em que gostaríamos. Ou a sensação de que a nossa oração não passou do teto. Você fala, mas parece que está falando sozinho. Você não sente que Deus está recebendo e ouvindo a tua oração. E talvez você seja daqueles que está orando, buscando, enfim, se derramando na presença do Senhor, mas você
vê os ímpios à tua volta prosperarem, tudo dá certo para ele, para você nem tanto. Teu vizinho incrédulo, pagão, está trocando de carro, está reformando casa, está viajando, e você está lutando para pagar o aluguel. E faz parte da vida. O problema é que às vezes os nossos olhos eles vão para o lugar que não deveria. E quando os nossos olhos nos levam para esse lugar, nosso coração começa a sentir algumas coisas. E as crises, elas são produzidas justamente por onde nós colocamos os nossos olhos. As crises, elas surgem daí, onde nós depositamos o nosso olhar, a nossa esperança. E nós, talvez chegue um momento que a gente questiona, será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena continuar me desviando do mal? Não me conformando a esse mundo? Hein, Lucas? Será que vale a pena? Né? Será que... Eu não sei se você nunca pensou nessas coisas, mas eu já pensei. Eu cresci na igreja. Eu estou com 4,6. Eu cresci na igreja. E houveram dias, não foi a maioria deles, evidentemente, mas houveram dias em que eu vivi essa crise. E este questionamento, embora eu nunca verbalizei para Deus, não tive coragem de fazê-lo, mas o meu coração gritava isso. Em momentos específicos, quando os nossos olhos vão para o lugar que não deveria, a gente se sente assim. E nós falamos sobre isso, e se você quiser entender melhor essa mensagem, ouça a parte 1 dessa mensagem que está lá no canal da IBPAN no YouTube. Nós meditamos na vida de um ilustre homem de Deus, um grande homem de Deus. São muitos que a Bíblia traz para a gente como exemplo, muitos. Nós mencionamos alguns homens de Deus, como Isaías, como Paulo, como Pedro, enfim, como o próprio Abacuque, tantos homens de Deus que tiveram crises de fé. Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele diz, eu vi o Senhor. E quem sabe o que significa o ano da morte do rei Uzias, sabe como que Isaías estava. A esperança de Israel, de Jerusalém, tinha se esvaído. Aquele grande líder que trouxe tantas conquistas para aquele povo, havia morrido. E por isso Isaías diz que no ano da morte eu vi o Senhor. Quando a esperança se vai, o Senhor se apresenta para nós e ressignifica tudo na nossa vida. E nós falamos, não de Isaías nessa ocasião, mas de um outro homem de Deus, que nós conhecemos, de ouvir falar, mas talvez saibamos pouco sobre sua vida, seu legado, o que ele deixou marcar. Eu estou falando de Asaf, o grande Asaf. Eu sei que se eu perguntar, você vai levantar a mão e falar, já ouvi falar de Asaf. E se eu te perguntar alguma coisa de Asaf, talvez você fale, eu sei que ele tem algum salmo de Asaf, que está lá no subtítulo da minha Bíblia. Né? E nós estudamos um pouquinho sobre quem era Asaf. Asaf era um levita, separado, gersonita, né, uma das 3 famílias de levita, separado para o serviço no tabernáculo exclusivamente. E ele era um homem que, durante a sua vida, ele foi um instrumento de Deus extraordinário. Quando, não vou entrar nos detalhes, mas quando, nos dias de Eli, a Arca da Aliança é levada pelos filisteus, antes de começar o reinado de Saul, eles levam a Arca da Aliança, e você sabe tudo o que acontece. Essa arca permanece por 100 anos fora de Jerusalém. 100 anos. Esaú assume o reinado, 40 anos ele reina. O texto bíblico diz que ele não se preocupou em trazer a arca de volta. Nada mais, nada menos do que o símbolo da presença de Deus. Ele não precisa estar aqui. E aí a gente começa a entender por que Esaú foi reprovado pelo Senhor. A gente acha que às vezes é só porque ele ofereceu sacrifício, alguma coisa, mas isso mostra o coração dele.
E ele reinou 40 anos e não se preocupou com isso. Tinha um grande exército, poderia trazer de volta, mas não quis. Quando Davi assume, e Asaf, ele nasce naquele momento de crise espiritual nos dias de Eli. Você sabe que ele era complacente, conivente com os seus filhos, homens imorais, homens repugnantes, para não dizer outra coisa, porque não tinham temor do Senhor. E naqueles dias nasce Asaf, num contexto em que Jerusalém está vivendo um declínio, uma apostasia. Saul assume, reina 40 anos, não se importa de trazer o símbolo da presença de volta. Quando Davi assume o reinado, uma das primeiras coisas que ele faz é ter o desejo de trazer a arca de volta. E eles preparam 3.000 homens, e eles levam todos os equipamentos necessários para trazer aquela arca, enfim, toda a equipe, né, do ministério levítico que teria, sacerdotal, queriam trazer aquilo, não podia pôr em carro de boi, não podia trazer aquilo de qualquer jeito, existiam critérios como você deveria conduzir a arca. E eles vão, pegam a arca e voltam. E no caminho, os líderes dos levitas, que eram responsáveis pela adoração, elegem Asaf para ser um dos que iriam conduzir a adoração naquele dia memorial, naquele dia marcante. Eu quero destacar uma coisa: Asaf não era líder do ministério. Asaf, ele não tinha posição ainda, mas ele tinha disposição. Deus não precisa de pessoas que têm posições, crachás, títulos. Ele precisa de pessoas que têm disposição. O resto é consequência. O resto é consequência. Faz. Quando ele foi incumbido daquela grande missão, diante de todo o povo, num dia que era um memorial para o seu povo, ele faz aquilo com excelência. E ele tinha uma unção sobre ele. E ele conduz a adoração pelo caminho de volta a Jerusalém, trazendo o símbolo da presença de Deus. E quando eles chegam ali em Jerusalém, a alegria toma conta, porque as pessoas que não foram estavam esperando. Quando eles viram a arca, quando eles ouviram as músicas, quando eles sentiram a presença de Deus, meu irmão, aquelas mulheres pegavam o tamborim, tocaram, foi uma festa. Davi se alegrou tanto com aquilo que estava acontecendo, que tirou as vestes reais e foi para o meio do povo celebrar, dançando, pulando, se alegrando. Mical ficou escandalizadíssimo, você sabe da história. Chamou ele de quase que um adúltero ali, como que você se iguala com isso, parece sei lá o quê. Enfim, e ele se alegrou ali. Naquele dia, não muito tempo depois, Davi coloca Asaf como líder do ministério de adoração no tabernáculo. Aquele que teve disposição, agora reconhece e recebe a posição. Agora recebe o título, recebe de alguma maneira essa responsabilidade de conduzir. E ele fez isso de forma extraordinária, brilhante. Ele preparou pessoas. No reinado de Davi, foi estabelecido uma adoração ininterrupta, 24 horas, dia e noite. Asaf liderava esse mover de adoração que não tinha fim. Não é novo, não é o F.I. Hope aí, né? Isso é coisa lá de Davi, que tinha o desejo de adorar o Senhor 24 horas por dia. Asaf liderava isso. Era um homem extraordinário, um homem de Deus, cheio de unção, cheio de autoridade. Deixou-se legado para os seus filhos em vários movimentos de avivamento, na reconstrução. Quando eles voltam do exílio, seus filhos estão participando desses movimentos. Nos dias do rei Ezequias, quando há um reavivamento sendo produzido, os descendentes de Asaf estão ali. No dia em que Salomão agora está consagrando o templo ao Senhor, ia ser a inauguração do grande templo, é o velho e bom Asaf que está conduzindo o louvor e a adoração. E a Bíblia diz que quando eles louvam ao Senhor, a glória do Senhor encheu aquele
aquele lugar e os sacerdotes não podiam entrar ali para fazer os seus trabalhos, porque a glória tomou aquele lugar. Ou seja, havia uma unção sobre Asaf desproporcional. Ele era um homem íntimo de Deus, era um homem que se desviava do mal, temente ao Senhor, que tinha uma unção sobre a vida dele. Não é por menos que o seu nome e a sua descendência está nas páginas sagradas das Escrituras. Não foi qualquer pessoa. Mesmo esse homem teve profundas crises de fé. E aí eu pergunto, quem é Márcio? Quem é Zé Cirino? Alex, quem é o Alex? Quem somos nós, queridos? Diante de homens extraordinários, homens de Deus, mulheres de Deus. Se eles enfrentaram crises de fé, por que nós não aceitamos que em algum momento também passamos pelas nossas crises de fé? E eu quero dizer de antemão que não é pecado ter crise de fé. Pecado é sucumbir a ela. Pecado é você dizer, é isso mesmo, e abandonar o Senhor. Asaf nunca fez isso. Ele passou por as suas crises de fé, mas ele permaneceu ali firme, até que ele foi completamente restaurado. Sabe, uma mentira de Satanás é fazer com que você acredite que quando você está passando por uma crise de fé, é que é assim mesmo. Deus não te ouve mais, você está em pecado. A melhor coisa que você faz, sabe o que é? Abandona Deus, igual a mulher de Jó falou para ele, né? Abandona Deus e morre. E aquela voz maligna que tenta falar no nosso inconsciente, tenta dizer para nós, não vale mais a pena não. Vai para a igreja perder tempo, vai ouvir aquela palavra de novo, aquele pastor que fala tanto, aquele pessoal do louvor que às vezes grita até. Não vai lá não. E a gente começa a acreditar nas mentiras de Satanás, porque estamos passando por crises de fé. Se Davi passou por crise de fé, se Pedro passou por crise de fé, se Abacuque passou por crise de fé, se todos esses homens, se Asaf passou, a gente tem que entender que haverão momentos da nossa vida que nós podemos passar por essas crises e nunca sucumbir a nenhuma delas em nome de Jesus. O que nós aprendemos com Asaf é ele abrindo o seu coração lá no Salmo 73. E eu quero me dirigir com você para esse salmo. Esse salmo é o salmo de Asaf. Há 12 salmos nas Escrituras de Asaf e da sua descendência. 50, do 73 até o 83, são todos salmos de Asaf. E este salmo é a abertura, né, dessa sequência de salmos de Asaf, dos descendentes de Asaf. Ele vai mostrar para nós o que aconteceu para que ele estivesse vivendo essa crise, né? E ele começa fazendo uma afirmação contundente, categórica. Então é importante que você entenda que Asaf, quando compõe o Salmo 73, escreve este hino, essa poesia hebraica, ele não está em crise. Ele está relatando um momento de crise que ele passou. É muito diferente. Não dá para você produzir alguma coisa, né, vivendo aquele momento, porque o que nós fazemos quando nós estamos em momentos de crise, normalmente é, desculpe o termo, vomitar as nossas crises. Portanto, esse salmo não é isso. Asaf está curado e ele mostra isso no primeiro versículo, quando ele afirma, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Certamente Deus é bom, eu estou certo disso. Deus é bom para com o seu povo, para com os puros de coração. Mas ele já emenda no verso 2, e ele começa a dizer para nós, mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, e por pouco eu não escorreguei. Ele mostra a situação que um dia ele viveu. E eu e você temos que ter a coragem de, diante do Senhor, abrir o nosso coração e dizer as verdades para Ele. Agora, Asaf está dando um testemunho de um momento da sua vida que ele viveu, uma crise profunda de fé, que quase o fez desviar, quase o fez
tropeçar de forma a ele se estourar inteiro. E ele diz isso. E agora nos versículos 3 até o 12, ele vai apresentar para nós a raiz da sua crise de fé. Por que ele entrou numa crise de fé? E eu vou ler alguns versos com você, não todos, para a gente tentar ser mais breve. Ele começa dizendo no verso 3, sabe por que eu tive uma crise de fé? Porque eu tive inveja dos homens arrogantes. Eu tive inveja quando eu via a prosperidade dos ímpios. Meu coração ficou cheio de inveja por causa dos arrogantes, desses homens. E os arrogantes são os mesmos que prosperam. E para Asaf, isso não faz sentido. Como acho que para mim e para você também não faz, sim ou não? Ou eu estou enganado? Né? Para mim, Márcio, não faz sentido nenhum um ímpio, um arrogante, prosperar. E a gente às vezes vê o justo lutando com tantas e tantas situações. Asaf viveu este drama que é o meu e seu. É o drama que a gente vive. E aí ele começa, veja que as coisas vão além. Ele vai dizendo, olha só, quando os nossos olhos estão postos sobre a perspectiva errada, tudo começa ruim, tudo. Não vai melhorar nada, as coisas só vão piorar. Quando ele começa a olhar para os ímpios, para o que os homens fazem, para esses que ele diz que são arrogantes, que estão prosperando, ele sente inveja. Para mim não pode ser assim, Deus. E aí ele começa a dizer, esses homens não passam por sofrimento, só na cabeça de Asaf. Mas ele estava entendendo assim, eles não passam por sofrimento. O justo passa. Ele diz, eles têm um corpo saudável e forte. Ou seja, ele está vendo os caras tudo bom, tudo com saúde, tudo bem, malhado, forte. E ele está vendo assim, ele e alguns deles, tudo franzino, doente. Né? Veja como que os nossos olhos postos no lugar errado pode nos fazer enxergar as coisas de uma maneira completamente diferente do que ela de fato é. E Asaf estava assim. Eles estão livres dos fardos, eles não são atingidos por doenças. Tadinho. Mas é a visão que ele estava tendo. E aí, por tudo isso, pela sua arrogância, por serem prósperos, por terem saúde, não sei o quê, ele diz no versículo 6, o orgulho deles serve de colar, e eles se vestem de violências. São homens maus, homens perversos, homens cruéis. E que vestem de alguma maneira o orgulho deles para que todos vejam, como um colar que uma mulher põe para ficar bem bonita numa festa de gala. Eles se vestem de orgulho e colocam o colar do orgulho para que todo mundo veja aquilo e fala, olha. E Asaf está vendo tudo isso. Eles zombam e falam com más intenções, na sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca, diz o versículo 9, eles falam contra os céus, e com a língua eles se apossam da terra. Asaf está dizendo que os ímpios não têm limites na sua arrogância. Né? Eles falam contra Deus, contra o Senhor, blasfemam contra Deus e falam com presunção contra os homens, e de alguma maneira os homens ficam babando. Ele diz na sequência, por isso, por eles serem assim, o seu povo se volta para eles e bebem as suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como que saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo. Ou seja, a leitura que Asaf está fazendo acerca dos ímpios trouxe ao coração dele inveja e de alguma maneira inquietação. Por que os ímpios prosperam, se eles são tão cruéis assim? Parece Abacuque, naquele dilema dele. Vou questionar o Senhor. Ao invés de trazer a palavra de Deus para o povo, ele traz uma queixa do povo para com Deus. Asaf, de alguma maneira, vive essa crise. E aí a gente chega nos versículos 13 até o 16, que é como se Asaf estivesse contando o que ele viveu. E todo filme, toda série tem o clímax, tem o auge. E esses versos ele mostra o clímax da sua crise de fé. Ele diz, certamente
foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Cara, já pensou que coisa triste? Quando você, um homem, uma mulher de Deus, pensa, é inútil manter puro o meu coração. É inútil, inútil. Cara, inútil é uma palavra muito forte. É inútil eu lavar as minhas mãos na inocência quando as pessoas são maliciosas, maldosas. É você, no ambiente de faculdade, de academia, aguentar o escárnio, a pressão de toda uma turma, porque você não é como eles. Você não enche a cara, você não desce até o chão, você não usa drogas, você não vai nesses lugares. E você é firme, firme, aguentando 1 mês, 2, 1 ano, 2 anos. E as pessoas saem, aí chega na segunda-feira, é todo mundo rindo, o que fizeram na sábado, na sexta-noite, você não sabe nada. Você não participou de nada. E aí você não tem lugar ali. E você fica firme, mantendo puro o seu coração. Quantos não entraram em crises de fé nesse contexto? Não precisa levantar a mão, não. Quantos? Quantos jovens amando a Jesus, servindo a Jesus, vão para as universidades e nunca mais voltam para a igreja? Quantos enfrentaram ali uma crise de fé e acreditaram que era o fim, que tudo que eu criei não fez sentido nenhum para mim, nunca fez, era uma mentira, e nunca mais voltam, porque cederam a uma mentira das trevas, de uma crise de fé que estavam enfrentando. E não é assim que nós enfrentamos. Esse clímax que Asaf mostra para a gente diz que tudo aquilo levou ele a pensar: é inútil manter puro o meu coração. Ele diz: dia inteiro eu sou afligido, todas as manhãs eu sou castigado. Mas ele diz algo extraordinário para nós pensarmos, especialmente para nós que temos liderança, pessoas abaixo, homem que às vezes é um sacerdote do lar. Ele diz assim no versículo 15: se eu tivesse dito, falarei com eles, eu teria traído os teus filhos. E essa palavra traído, no hebraico é bagat, ela transmite essa ideia de agir de maneira desleal, prejudicial. O que Asaf está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: se eu tivesse colocado para fora tudo o que eu estava sentindo, se eu tivesse falado para as pessoas em voz alta, tudo que eu senti, o que ele relatou no versículo 13, foi inútil conservar puro o meu coração, foi inútil, como ele diz, não lavar as minhas mãos na inocência. Se eu tivesse falado essas coisas, eu teria cometido um erro gravíssimo. Asaf passa por uma crise e nos ensina que mesmo na crise, nós temos que saber guardar a nossa boca e o nosso coração. Ele mesmo diz: se eu tivesse dito, falarei com eles, em outras versões diz, falarei com os meus irmãos, eu teria traído os teus filhos. Ele está falando com Deus. Sabe por quê? Às vezes estamos em crise e vamos falar com alguém, o conselho desse alguém nos afunda mais ainda. Às vezes estamos em crise, vamos falar com alguém e passamos a nossa crise para aquele alguém que não tem estrutura, que não sabe o que dizer para a gente. E às vezes o teu problema, ele se espalha para outras pessoas, sendo que ele é uma crise tua. E Asaf nos ensina em relação a isso, como que nós devemos lidar com tudo isso. E ele passou por tudo, ele não externou isso para ninguém. Maridos, às vezes você tem que passar a tua crise sem, de alguma maneira, descarregar no vaso mais frágil que é a tua esposa. Quantas coisas eu não conto para a Silvia, quantas coisas eu seguro, quantas coisas da igreja que acontece, eu penso assim, ela pode ajudar em alguma coisa, talvez
Não. Isso vai agregar alguma coisa na vida dela? Não preciso partilhar isso com ela. Posso poupá-la disso. A gente precisa entender. Mulheres, eu sei que é mais difícil. Mulher normalmente fala tudo. E tudo bem, o marido tem que ser... Por isso vocês estão rindo. Não entendi. Deixa para lá, vai. Enfim, fica uma lição para nós. E eu até comentei no culto anterior. Isso serve para nós, como liderança de um grupo, de um PG, de um ministério, pastores. A pessoa vai ministrar um louvor, está vivendo uma crise. Ela chega aqui no auge da crise. E ela começa a falar com a igreja como se a igreja toda estivesse vivendo a crise dela. E a crise é sua. Aqui não é lugar para você abrir a boca e ficar falando, né, que nós pecamos, nós miseráveis, nós que estamos não sei o quê. Talvez essa é a tua realidade. E a gente não se dá conta porque nós estamos vivendo ela. Ah, mas isso então é fazer cara de paisagem? Claro que não. É saber onde nós abrimos o nosso coração. Asaf disse, se eu tivesse feito isso, eu teria traído os teus filhos, eu teria feito uma enorme besteira de abrir a minha boca e dizer, é inútil servir a Deus, é inútil manter meu coração puro. Ele estaria arrependido até hoje, porque não tem como você correr atrás e coletar as palavras lançadas, não tem como. Mas se eu senti, se eu pensei, e eu não falei para ninguém, e na presença do Senhor, eu abri o meu coração, glória a Deus, está tudo certo, é diante dEle que nós temos que abrir o coração, rasgar nossa alma e dizer para Ele, Senhor, está doendo, para mim isso não está certo, Senhor, Tu sabes tudo, e esperar o Senhor falar com você, foi o que Asaf de alguma maneira fez. No verso 16, Asaf vai desabafar, dizendo sobre tudo isso, olha, eu tentei, eu juro que eu tentei, encontrar sentido, eu tentei raciocinar com a lógica, com a razão, mas tudo isso foi demais para mim, eu não consegui. E o que ele está falando? Eu não consegui conciliar que Deus é bom e justo para com o seu povo, mas eu vejo os ímpios prosperarem, e os justos muitas vezes sofrerem. Asaf está dizendo, eu tentei, mas eu não consegui. E aí, a gente segue, lembre-se que ele está compondo esse salmo, esse hino do saltério hebraico, dizendo de um momento da sua vida. Neste momento, ele é um homem completamente restaurado pelo Senhor. E aí o versículo 17 vai falar para a gente do lugar da restauração. Ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus. Eu vivi essa crise, eu não consegui entender, eu tentei raciocinar, eu disse, é inútil manter meu coração puro, é inútil lavar as mãos da inocência, até que eu entrei na presença de Deus. Em outras palavras, Asaf está dizendo, quando eu me voltei para o lugar certo, os meus olhos saíram das perspectivas distorcidas e tudo começou a fazer um novo sentido para mim. Queridos, muitas crises que nós enfrentamos são monstros, fantasmas que nós criamos. Quanta gente sofrendo de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. Eu não estou minimizando nada disso. Eu sei que isso é doença. Todos nós estamos passíveis de ficar adoecidos nessas áreas. Mas a grande verdade é que muito disso tem origem em nós não descansarmos e confiarmos no Senhor. Jesus diz para nós, não andeis ansiosos com coisa alguma. Ele pede para a gente olhar os lírios do campo,
e vê como eles se vestem com todo o esplendor, e o Senhor diz, né, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu daquela maneira. O Senhor os veste assim. Se Ele se preocupa com a relva do campo que nasce e morre, Ele não vai se preocupar comigo e com você, coroa da criação. E a ansiedade nada mais é do que eu trazer para hoje o problema de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Eu não tenho estrutura para isso. Você não tem estrutura para isso. A Bíblia diz, basta cada dia seu próprio mal. Existe uma porção de mal, de problema, que nós suportamos por dia. Se eu tentar trazer o mal de amanhã, de 26, de 2030 para hoje, eu vou bater pino, você também. Nós vamos adoecer. Nós temos que viver dependendo de Deus, o Deus que ensinou, quando Ele derramava o maná, uma porção diária, Ele estava ensinando um princípio. Eu sou o Deus que sou suficiente para você hoje e serei amanhã e depois de amanhã, eu sou suficiente. É um princípio que está estabelecido, não só ali, em outras passagens. Mas a gente tem dificuldade com isso. Enfim, Asaf encontrou o lugar da restauração. E esse lugar é do Senhor. É uma canção antiga que a gente cantava. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor que nós somos restaurados. É nele que nós somos curados. É nele, é na presença dele que nós somos libertos, seja das crises, seja do que for. É nele. E Asaf entendeu isso, e ele diz, olha, certamente o Senhor os põe em terreno escorregadio e fazes cair em ruína, mas ele estava dizendo o contrário antes. Ele estava dizendo que nada acontece com eles, que nenhum problema, a arrogância, a petulância deles faziam com que eles se sentissem donos do mundo. Agora ele está enxergando, ressignificando a realidade das coisas. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho e quando se vai, que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Olha o que ele diz nesses 2 versos, queridos. Quando o meu coração estava amargurado. Porque as crises amarguram a gente. Gente em crise é gente amarga. É gente amarga. Ser rápido sabe quando alguém está em crise. A pessoa é amarga. Tudo que ela fala é meio amargurado, meio azedo. Não parece chupa o limão. Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja. Veja ele falando para o Senhor essas coisas. Olha o que ele diz. Eu agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo foi como de um animal irracional. Isso é evidência, prova de que Asaf havia saído dessa crise de fé e muito bem saído dela. Quando ele conseguiu dizer, o meu coração estava amargurado, e lá no íntimo eu senti inveja dos ímpios, da prosperidade, da saúde dele, de parece que tudo dá certo para eles. Sabe, queridos, talvez o grande problema de Asaf em algum momento foi tirar os olhos do Senhor. E quando a gente tira os olhos do Senhor e a gente coloca os olhos no nosso entorno, na sociedade, na política, no governo, em tudo mais, a gente começa a ficar amargo. Você quer entrar em crise profunda? Gaste 1 hora do seu dia em redes sociais. Invista, para você ficar bem amargo, né? 1 hora do seu dia vendo Instagram, aquele mundo de mentira das pessoas. Só lugar bonito, só gente bonita e cheirosa. Você sente o cheiro até pela foto do negócio. Aquele lugar, aquela comida que você fala, meu Deus do céu, onde tem? E é comidas, não sei o quê, é sempre rindo, sempre feliz. Mentira. É uma vida fake. Não é verdade.
Há abismos profundos, há pessoas sofrendo profundamente, que tentam se passar por algo que elas não são felizes. E a gente, quando tira os olhos do Senhor e começamos a colocar os nossos olhos em outras coisas, de repente, a gente começa a ficar amargo, azedo. Minha vida é isso aí, trabalho, vou para a igreja, volto, amanhã é segunda-feira, tudo de novo, vou trabalhar, vou ficar lá, todo mundo no trabalho faz de tudo, como que foi no barzinho na sexta-feira, o que fizeram no sábado, não sei o quê, e eu não fiz nada, não sei o quê. Quando você vai ver, o teu coração vai sendo envolto em tudo aquilo, e você começa a sentir inveja, e o grande problema é que tem aqueles que falam, quer saber, para mim não tem mais sentido isso, e abandona a fé. E vai lá tentar viver aquela falsa realidade que nunca vai te trazer realização. Nunca, nunca, de forma nenhuma. Asaf começa a dizer coisas que parece até que ele é bipolar, porque aquele que dizia aquilo agora está dizendo isso. Olha o que ele diz no versículo 23, né? Eu agi como um insensato, ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu, senão a ti? Ele pergunta. E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Ou seja, tudo mudou na vida de Asaf. Quando ele entrou na presença do Senhor, até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu estava ali diante do Senhor, prostrado na presença dele, eu fui restaurado, a minha crise de fé ficou para trás. Queridos, eu estou falando de Asaf. Eu estou falando de homem cheio do Espírito Santo, de uma unção extraordinária sobre a vida dele. Quando ele tocava, a Bíblia fala que ele não apenas ministrava, mas ele profetizava através da música, da adoração. Era um homem cheio da presença de Deus. Passou por tudo isso e ele encontrou o lugar da restauração. Esse lugar é no Senhor, querido. É no Senhor. Se volte para Ele onde você estiver. E você vai dizer como Asaf, a quem tem eu no céu, senão a ti? Eu não preciso ter mais nada. E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Ele está dizendo, tudo que eu senti inveja, eu fui um idiota, um besta, porque nada se compara à tua presença, à glória da tua presença. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em outro lugar. E ele não está repetindo uma frase vazia, ele está dizendo de algo do seu coração. Querido, você já viveu isso? Você já viveu esse encontro, este lugar do encontro que transforma, que ressignifica, que faz você mudar as lentes que você enxerga a vida, o cosmos, e passar a enxergar com as lentes que o Senhor te deu? O que antes para você fazia sentido, era totalmente prazeroso, hoje não faz mais sentido nenhum. Aqueles lugares, aquelas conversas, aquelas amizades, nada disso mais faz sentido, porque o Senhor ressignificou todas as coisas, ou melhor, Ele fez tudo novo. Ele é um Deus que faz coisas novas, e Ele faz tudo novo na nossa vida, e Ele fez isso com Asaf. Pode vir o pessoal, por favor, do instrumental. O meu corpo e o meu coração, ele desabafa, poderão fraquejar, o meu e o seu também, queridos. Nós somos de carne e osso, gente que falha, gente que pode errar, que em algum momento pode tirar os olhos do Senhor e olhar para o nosso entorno, para o nosso lado, e começarmos a absorver aquilo tudo e de alguma maneira amargurar a nossa alma e trazer uma crise de fé, uma crise existencial. E ele diz, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Eu posso fraquejar, o Senhor jamais. O Senhor é a minha herança e o Senhor jamais fracassa, jamais fraqueja. E Ele está depositando no Senhor toda a sua esperança. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão, diz Ele. Mas para mim, Asaf, e que você diga aí o teu nome, mas para mim, Márcio, bom é estar perto de ti. Fiz do soberano o meu refúgio. Aleluia.
Para mim, bom é estar perto do Senhor. Eu fiz de ti, Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, a minha torre forte. E Asaf compõe esse salmo, que se tornou uma poesia, um cântico do saltério. E nós estamos aqui hoje em 2025, falando da experiência deste homem de Deus, de uma crise de fé que ele teve. E ele não escondeu isso de ninguém, como você não precisa esconder nada depois que você for restaurado. Com isso eu não quero dizer que você não pode ter pessoas para desabafar, para te aconselhar, mas que você saiba em quem você precisa recorrer. Não vai desabafar com o colega de trabalho, com a pessoa do lado do ônibus. E às vezes, posso dizer a verdade para você, você procura um pastor. E o máximo que a gente pode fazer é te fazer enxergar o que a palavra de Deus diz. Mas se você tiver o hábito de ouvir o Senhor, de dobrar o seu joelho, de falar com Ele, você não precisa do pastor. Você não precisa de alguém para dizer para você o que o Senhor pode dizer. Ele habita em você. Ele é Senhor da tua vida. Nós não precisamos mais de mediadores entre nós e Deus. Você tem livre acesso à presença dEle. O véu foi rasgado. O sangue de Cristo rasgou. Quando Ele falou, Pai, está consumado, o véu rasgou de alto a baixo, e todos nós podemos acessar pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus Cristo vertido para nos salvar, para nos transformar, para nos ressignificar tudo. Tenha prazer na presença dEle. Dedique tempo do seu dia para Ele. Ouça a voz dEle. Eu não tenho tempo. Não fala isso, por favor. Nós damos tempo e arrumamos tempo para tudo que é prioridade na nossa vida. Nós arrumamos tempo. Não é possível que você acredite nessa mentira. Não é possível. Se Ele é prioridade em tudo, você tem tempo sim. Nós estamos dizendo que você precisa passar 12 horas, 8 horas do dia. Não. Mas separe o teu tempo. Seja o tempo que for, 15 minutos, 30, 1 hora. Quanto mais tempo você tiver, melhor para você, não para Ele, melhor para você. Esse lugar é o lugar da restauração. Asaf encontrou esse lugar. Se Asaf, que era um homem tão íntimo de Deus e tão ungido pelo Senhor, em algum momento tirou os olhos do lugar certo, talvez eu e você também tenhamos tirado em algum momento. Mas hoje é dia de nós voltarmos a olhar para o Senhor Jesus Cristo. É momento de você se levantar diante do Senhor e falar: Pai, eu não quero mais ser essa pessoa amarga. Eu não quero mais viver essa crise que eu estou vivendo, que faz não ter mais sentido. Eu venho para a igreja porque eu venho, porque o meu marido vem, porque eu tenho que trazer meu filho, mas meu coração não queima mais. Reconheça sua crise de fé. Reconheça, seja sincero com o Senhor. Você não precisa falar para ninguém, para mim, para ninguém. Mas abre o teu coração para Ele em nome de Jesus. Você pode ficar de pé nesse momento em nome de Jesus. Paizinho, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que falou ao nosso coração, que ministrou as nossas vidas. E nós queremos denunciar todo intento maligno de nos fazer acreditar em suas mentiras. Nós queremos denunciar os intentos das trevas de nos fazer acreditar que não tem mais jeito, que está tudo perdido, que a fé não faz mais sentido para a gente. E nós somos convidados nessa noite, como Asaf, a reconhecer que nós tiramos os nossos olhos do Senhor.
Nós olhamos para o lado, nós olhamos para os ímpios, nós olhamos para o governo, nós olhamos para as autoridades, nós olhamos para aquilo que nós conquistamos e nós tiramos os olhos do Senhor. E nós não nos demos conta porque isso não é imediato, mas começou a vir a amargura, a tristeza, a indiferença, e nós começamos a sentir inveja dos ímpios, começamos a achar que a vida deles é extraordinária, é maravilhosa, quando na verdade isso é uma mentira. E eu peço, Senhor, traz a cada mente aqui, a cada coração, a verdade do Senhor, a verdade de quem nós somos em Cristo, do que o Senhor pensa sobre nós, do que o Senhor tem a nos dizer. Nos faz enxergar que não há nada melhor do que nós vivermos, Senhor, na Tua presença. Nada pode se comparar com a alegria da Tua presença. Pai, eu te peço em nome de Jesus, cura Teus filhos de crises nessa noite. Liberta filhos Teus, Senhor, que estão vivendo crises de fé profunda. Reaquece a chama no coração. Faz queimar novamente, Senhor, porque nós não queremos apenas cantar que ainda tem lenha para queimar, nós não queremos apenas dizer versos de canções, nós queremos cantar orações de coração. É isso que eu te peço, Senhor. Levanta uma igreja forte, um povo curado, liberto, sarado, transformado, que ouve a Tua voz, que aceita, Senhor, a Tua palavra, que não despreza a Tua palavra, que se volta para o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor encontre os nossos corações abertos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Jesus, queridos.